Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Eu sou o evangelista Adenilson Garcia e antes de nós iniciarmos o estudo de hoje, eu já quero aqui fazer um pedido especial para você. Não se esqueça de inscrever no canal, ative aí o sininho de notificações para que você seja lembrado sempre quando tiver vídeo novo no canal. E também não deixe aí de deixar o teu like e também compartilhar este vídeo. Lembrando você que o teu like é muito importante para o canal, pois é através do teu like que o YouTube então vai estar recomendando este vídeo para mais pessoas. Sendo assim, quanto mais likes, mais recomendação o YouTube vai fazer para outras pessoas. E assim você vai estar ajudando não somente a este canal, como também ajudando a outras pessoas a serem alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. Amados irmãos, hoje nós vamos estar fazendo o estudo sobre a parábola do rico e do Lázaro. O rico e Lázaro é um relato de Jesus registrado apenas no Evangelho de Lucas, do seu capítulo 16, do versículo 19 ao 31. Então, antes de nós entrarmos aqui nesse estudo, eu vou estar lendo para vocês esse texto da Bíblia Sagrada. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura de linho finíssimo e que despendia todos os dias de sua vida de forma regalada. E havia também um outro homem chamado Lázaro, que coberto de chagas vivia a esmolar e fora abandonado no portão do homem rico. Lázaro ansiava por alimentar-se, ao menos das migalhas que porventura viesse a cair da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E assim chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Entretanto, o homem rico também morreu e foi sepultado. Mas no Hades, onde estava em tormento, ele olhou para cima e observou Abraão ao longe, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem compaixão de mim e manda a Lázaro, que more em água à ponta do dedo, e me refresque a língua, porquanto estou sofrendo muito em meio a estas chamas. No entanto, Abraão lhe replicou: Filho, recorda-se de que recebestes todos os teus bens durante a tua vida, e Lázaro foi afligido por muitos males. Agora, entretanto, aqui ele está sendo consolado, enquanto tu está padecendo. E além do mais, foi colocado um grande abismo entre nós e vós, de maneira que os que desejem passar daqui para vós outros não consiga, tampouco passem de lá para o nosso lado. Diante disso, suplicou: Pai, então eu te imploro que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Permite que ele avise, a fim de que eles também não venham para este terrível lugar de sofrimento. Contudo, Abraão lhe afirmou: Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Mas ele insistiu: Não, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, certamente se arrependerão. Abraão, concluindo, lhe afirmou: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se permitirão converter, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Nesse texto, conheceremos a explicação da história do rico e Lázaro.
também meditaremos sobre as lições importantes que podemos aprender através das palavras de Jesus. Em certa ocasião do seu ministério, Jesus contou a história de um rico e um mendigo. Essa história também é conhecida como a parábola do rico e Lázaro. O rico se vestia de púrpura e linho finíssimo e vivia esplendidamente com fartura e banquetes diários. Havia também um mendigo, um homem que vivia de forma completamente oposta ao rico. Esse mendigo desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico. Talvez por conta da condição precária em que vivia, ele era portador de uma doença de pele. Seu corpo era coberto por feridas, as quais os cães vinham lambê-las. Num determinado momento, o rico e o mendigo morreram. A alma do mendigo foi amparada pelos anjos do Senhor e conduzida ao céu para estar junto de Abraão. Já o rico foi sepultado e sua alma foi para o Hades, onde estava em constante tormento. Então o rico clamou a Abraão pedindo que o mendigo molhasse pelo menos a ponta do dedo na água e lhe refrescasse a língua. No entanto, Abraão lhe advertiu que isso não seria possível. Ele lhe fez lembrar do tipo de vida que ele teve enquanto estava vivo. Além do mais, Abraão também lhe informou que havia um grande abismo entre eles, de modo que o mendigo não podia ir aonde ele estava e vice-versa. O rico também suplicou para que Abraão mandasse o mendigo à casa de seu pai. Ele queria que Lázaro avisasse seus irmãos sobre aquele tormento, a fim de que pudessem se arrepender e evitar ter o mesmo fim que ele estava experimentando. Todavia, Abraão lhe respondeu que eles tinham acesso a Moisés e os profetas, ou seja, as Escrituras Sagradas. Se eles não ouviam os mandamentos do Senhor, claramente expresso em sua palavra, também não iriam ouvir alguém que ressuscitasse dos mortos. Esse é o único relato de Jesus registrado nos evangelhos em que ele atribui um nome dos personagens. Portanto, essa é a única parábola onde o nome de um dos personagens foi relatado. Precisamos entender que o relato do rico e Lázaro transmite ensinamentos importantíssimos. Devemos nos lembrar de que as palavras de Jesus transmitem, por meio de ilustrações, ensinamentos e princípios reais. Isso é importante porque algumas pessoas tentam anular verdades fundamentais do ensino do Senhor. Nesse relato, por exemplo, alguns negam a realidade do inferno e a consciência após a morte. Eles tentam se apoiar na desculpa de que o relato é uma parábola. Porém, o fato é que Jesus relatou essa parábola para que todos pudessem entender que o céu e o inferno é real, que realmente existem. Vamos agora analisar o contexto desta palavra. Não é possível afirmar com toda certeza a exata ocasião do ministério de Jesus em que a palavra do rico e Lázaro foi contada. No entanto, podemos claramente perceber uma conexão entre esta palavra e os versículos que precedem, incluindo a parábola do administrador infiel, registrada no mesmo capítulo.
Indo ainda mais além, também podemos identificar um tipo de sequência dos ensinamentos abordados ainda no capítulo anterior. No capítulo 15, encontramos advertências do Senhor Jesus sobre a atitude incorreta no trato com as pessoas. Os perdidos que eram desprezados pelos escribas e fariseus eram muito importantes para Deus, de modo que ele mesmo busca ativamente tais pecadores e se alegra quando um destes se arrependem. Este é o ensino presente nas três parábolas do capítulo 15, que é a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Já no capítulo 16, temos as advertências contra o uso incorreto e pecaminoso das possessões, como riquezas, bens materiais e propriedades. Jesus é claro ao afirmar que não se pode servir a Deus e a Mamon, Lucas 16:13. Com base nesse ensino, é possível entendermos que a palavra do rico e Lázaro é um tipo de ápice no ensino de Jesus presente nesses dois capítulos. Nela, ele adverte de uma só vez sobre o uso indevido das riquezas e sobre o modo desprezível de se tratar o próximo. O homem rico dessa palavra cometeu todos os erros descritos por Jesus nos versículos anteriores. Ele fatalmente serviu às suas riquezas e desprezou os mandamentos de Deus. Seu modo de vida era egoísta, de modo que era repugnante aos olhos de Deus. Lucas 16, versículo 15. Como os escribas e fariseus estavam ouvindo as palavras de Jesus, registradas nos versículos anteriores, eles questionaram Jesus por estar cercado por publicanos e pecadores. Depois começaram a zombar dele diante da sua censura ao amor às posses materiais. Portanto, é claro que essa palavra foi direcionada a eles. Assim, a figura do rico é uma representação perfeita destes religiosos. Eu creio que nesse ponto já seja possível entender de maneira geral o ensino principal da palavra do rico e Lázaro. Mas, no entanto, para que a explicação fique bastante clara, vamos conhecer um pouco melhor os dois personagens citados nessa narrativa. O rico. Jesus fornece dados suficientes para entendermos que aquele homem era muito rico. Ele se vestia de púrpura e linho fino. Essa tintura púrpura era bastante cara e era obtida de um molusco. Uma túnica era um traje digno de realeza. Embaixo da túnica de púrpura, ele usava linho fino. Além das roupas, aquele homem vivia uma vida de ostentação, participando de festas e banquetes diários. Ele não se importava nem um pouco com a condição de seu próximo. O rico da parábola era o egoísmo em pessoa. Quando o rico morreu, Jesus mencionou seu sepultamento. Aqui devemos entender como uma referência a um funeral propício a toda ostentação que aquele homem esbanjou em vida. Ele viveu de forma luxuosa e, sem dúvida, seu sepultamento
fez jus à sua importância. Apesar de toda a sua riqueza, curiosamente, não sabemos o seu nome. Jesus não se preocupou em nos informar esse detalhe. Para o nosso mestre, o nome do rico não tinha qualquer importância. Por outro lado, o nome do mendigo que desejava comer as migalhas de sua mesa ficou marcado na história: Lázaro. Jesus, ele se preocupou em revelar o nome daquele pobre homem. Após a morte, o rico foi para um lugar de tormento. A palavra que aparece originalmente é o grego Hades. Esse termo possui diferentes significados que dependem do contexto. Neste caso específico, a tradução correta é inferno, ou seja, o inferno no seu estado intermediário. A referência é a um lugar de tormento, onde a alma do ímpio aguarda a ressurreição após o juízo final, para ser lançado no lago de fogo, isto é, o inferno em seu estado final. O comportamento do ímpio no inferno é bastante interessante. Completamente atormentado, ele pediu para que Abraão fizesse com que Lázaro molhasse o dedo na água e colocasse em sua língua. Depois, ele também pediu para que Abraão mandasse Lázaro à casa de seu pai, para fazer com que seus irmãos se arrependessem. Outra coisa interessante é que o rico sabia muito bem quem era Lázaro. Ele admite conhecer pelo nome o mendigo que ficava à sua porta esperando por compaixão. Suas palavras no além apenas confirmaram o quanto ele negligenciou a palavra de Deus. Ele não amou a Deus sobre todas as coisas, e muito menos o seu próximo como a si mesmo. Lázaro, o mendigo. Lázaro é o nome que deriva grego Lázaros, que por sua vez é uma transliteração do nome hebraico Eleazar, que significa Deus tem socorrido ou Deus ajuda. Lázaro morreu e, diferentemente do rico, nada é dito sobre o seu sepultamento. Ele não recebeu nenhuma honra terrena, nem mesmo de maneira póstuma. Todavia, algo muito mais importante e glorioso, isto é dito sobre sua alma. Lázaro foi levado pelos anjos para estar na companhia de Abraão no paraíso. Note o contraste impressionante. O mendigo que aqui na terra desejava comer migalhas e tinha por companhia cães que lambiam suas feridas, agora estava no céu, reclinado à mesa celestial, juntamente com Abraão. Algumas pessoas erroneamente entendem que a expressão seio de Abraão designa um lugar temporário, onde os santos esperam a ressurreição de seus corpos. Na verdade, este conceito não existe nas Escrituras Sagradas, e essa expressão apenas faz referências ao favor especial alcançado por aquele mendigo, enquanto na terra era rejeitado. No céu ele estava junto de Abraão, reclinado sobre ele, assim como o apóstolo João também fazia com Jesus. João capítulo 13, versículo 25.
Outra coisa interessante é o fato de que no relato Lázaro não pronuncia uma única palavra, nem enquanto estava vivo e nem mesmo após a morte. Diferente do rico, Lázaro em nenhum momento precisa tentar se auto-justificar. Agora nós vamos ver algumas lições que essa palavra nos ensina, mas antes nós precisamos enfatizar que o significado principal dessa palavra, o rico e Lázaro, é a advertência contra a avareza, a verdade de que as riquezas terrenas de nada valerão, de que na eternidade fica muito claro no texto. Essa palavra é um convite ao arrependimento, enquanto ainda há tempo, após a morte, nada mais poderá ser feito. Primeira lição que nós aprendemos com essas palavras de Jesus, nessa palavra. O problema não é ser rico. Não existe nenhuma passagem bíblica que ensina que é pecado ser rico. O que a palavra de Deus condena é o amor ao dinheiro. Não se pode servir a Deus e as riquezas. Muitos personagens foram ricos, como por exemplo José de Arimateia, um homem que viveu nos dias de Jesus. O ensino bíblico é de que alguém é verdadeiramente rico quando compartilham suas bênçãos materiais e espirituais com os necessitados. Segunda lição que aprendemos com as palavras de Jesus. A autojustificação não pode livrar ninguém. Como vimos, essa palavra foi direcionada aos fariseus, pessoas que poderiam se apoiar na justiça própria. Eles chamavam Abraão de pai, assim como o rico, e pensavam que por sua linguagem tinham lugar garantido no paraíso. Mas a palavra de Deus, ela nos revela que é somente através da justificação pela fé em Jesus Cristo que poderemos desfrutar da bem-aventurança eterna. Romanos 5, versículo 1. Terceira lição que aprendemos com as palavras de Jesus. Após a morte, nada poderá ser feito. Esse texto nos ensina que não existe qualquer possibilidade de comunicação entre vivos e mortos. Nem mesmo é possível alterar a condição de condenação eterna após a morte. A condição de bem-aventurança, como a de Lázaro, ou a de condenação, como a do rico, está fixada para sempre. A oportunidade de vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus deve ser aproveitado agora. Quarta lição que aprendemos com a palavra de Jesus. O sofrimento é eterno e sem alívio. O ensino que a morte é um sono e que a pessoa fica completamente inconsciente não encontra sustentação bíblica. Esse ensino se equivale de interpretações equivocadas de algumas passagens do Antigo Testamento. Na palavra o rico e Lázaro, Jesus deixou claro que os que já partiram estão plenamente acordados e conscientes. Alguns aguardam o dia do juízo na bem-aventurança, enquanto outros aguardam em sofrimento ou em tormento. Quinta lição que aprendemos com as palavras de Jesus.
a salvação é uma obra inteiramente divina. Se o Espírito Santo não regenerar o pecador, nem mesmo o maior dos milagres poderá fazer com que ele se convença do seu pecado. O rico pediu para que Abraão enviasse Lázaro, para que fosse ter com seus irmãos, para que estes pudessem se converter. É claro que o rico, mais uma vez, estava completamente equivocado. O Evangelho nos fala de outro Lázaro, que aquele que Jesus ressuscitou dos mortos. O resultado dessa ressurreição não foi para a conversão dos incrédulos. Ao contrário, eles começaram a planejar a morte do próprio Lázaro, que acabara de ser ressuscitado. João capítulo 11. Por fim, a própria ressurreição de Jesus nos mostra que, se Deus não chamar soberanamente o pecador em sua graça, nunca tal pecador será salvo, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. O homem, morto em delitos e pecados, jamais abandona sua obstinação em ser inimigo da palavra de Deus. O rico, mesmo após a morte, não demonstrou arrependimento. Ele apenas lamentou o seu sofrimento, mas em nenhum momento indicou que compreendeu os mandamentos do Senhor. O caráter do rico continuou o mesmo. Ele enxergou Lázaro como um simples servo. Tentou se aproveitar da sua condição de descendente de Abraão ao chamá-lo de pai. E no final, ele ainda pensou que até mesmo na eternidade seus caprichos poderiam ser atendidos. Então, meus queridos, esse é o estudo de hoje, onde foi falado aqui com as próprias palavras de Jesus referente essa palavra, o rico e Lázaro. Espero que todos vocês tenham entendido esse ensinamento, que vocês possam aí trazer para a vida pessoal de vocês esse ensinamento, para que tenham um crescimento espiritual, para que possam assim prosseguir firme na presença de Deus, ciente que é real o céu e o inferno. E que aquele que não andar segundo a vontade de Deus, que fizer aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, esse certamente sim será condenado, irá para o tormento. E aquele, porém, que permanecer firme nos caminhos do Senhor, andando segundo a vontade do Senhor, esse sim vai para o céu, vai morar na eternidade com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que todos possam receber esse estudo aí na tábua do coração de vocês e que vocês possam aprender cada dia mais através desses estudos. E aqui, lembrando vocês, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeos novos no canal. E também deixa aí o seu like e compartilha este vídeo para que esse canal venha crescer e venha alcançar ainda mais vidas. Que Deus abençoe a todos vocês e que fiquem na paz do Senhor Jesus.